Capítulo 2 – O Translado. Nenhum dia a Nossa Senhora, nenhum dia aos apóstolos, e ai de quem guardar esses dias e dos padres que os incentivarem. Reinterpretação de falas atribuídas a Pero do Campo Tourinho. Diziam que para os escravos, nem os domingos sobravam para o descanso. Meu nome é Guilherme Castro Souza e esse é o Projeto Brasil Revoltas Brasileiras. E nessa temporada piloto vamos falar sobre Pero do Campo Tourinho e o primeiro processo inquisitorial no Brasil. Mas antes de começar, uma correção. A Helenise é doutoranda em História da América na Universidade de Salamanca e não em História Medieval como eu havia falado no último episódio. Nem todos os capitães donatários apontados por Dom João III vieram até o Brasil. Muitos simplesmente mandaram representantes ou até mesmo abandonaram seu dever visto a dificuldade da empreitada. Esse não foi o caso de Pero do Campo Tourinho. Sua missão era povoar a América e nesse plano ele iria até o fim. Ao ser apontado capitão donatário em maio de 1534, Tourinho logo começou suas preparações. Vendeu suas posses e organizou todos aqueles que se dispunham a participar, todos os homens no seu serviço, colonos e sua esposa e filhos. Uma verdadeira missão colonizadora foi organizada pelo capitão. Segundo alguns registros, a frota de Pero do Campo Tourinho foi a maior já vista dirigindo-se à América Portuguesa até aquela data. Em 1535, 600 almas voltaram-se ao mar numa viagem sem nenhuma garantia de que obteriam sucesso. Numa viagem que poderia durar semanas ou até mesmo meses. Helenise, como se deu a missão dos capitães? Todos se dedicaram completamente a essa empreitada de colonizar o Brasil? Não, porque a maioria não foi para o Brasil. Enviaram representantes, inclusive. Os que foram ao Brasil foram principalmente aqueles desse primeiro grupo que eu falei, que tinham experiência militar, de navegação. Esses se embarcaram e encararam o desafio. Aqueles burocratas estavam em Lisboa enviando seus representantes. Os que vieram não ficaram muito tempo, mas o que ficou mais tempo investiu foi o Duarte Coelho, que foi em Pernambuco. E mesmo assim, quando ele voltou para Portugal, ele deixou a esposa dele em Pernambuco para governar. Enquanto o filho deles era menor de idade e não podia assumir a capitania. E ela não foi a única mulher que viveu essa situação, que o marido teve que ir e deixou ela como donatária, né? Isso aconteceu em São Vicente, com a esposa do Martim Afonso de Souza, a Ana Pimentel. Isso aconteceu em Itamaracá também. Então, isso eu estou falando do século XVI. Então, nem todos investiram tudo o que era necessário investir pelas dificuldades que enfrentaram, né? E foram muitas dificuldades que eles enfrentaram. Não só a questão do investimento alto para pagar uma expedição, para conseguir reunir as pessoas, os materiais, as ferramentas, mas quando chegaram ao Brasil, encarar, né, o desafio dos diversos grupos indígenas em toda a costa, além do desafio dos outros invasores europeus. Então, o desafio não era pouco, né? Não era pequeno, era realmente muito complicado, era uma empresa muito arriscada. Existem as histórias dos naufrágios, né? Do capitão que eu estudei, o João de Barros, ele enfrentou 2 naufrágios. Um deles matou um capitão donatário que era sócio dele, o Aires da Cunha. No outro, os filhos dele ficaram perdidos no Maranhão, anos perdidos no Maranhão, sem conseguir voltar a Portugal. O João de Barros, ele nunca conseguiu mandar uma embarcação que chegasse na capitania dele, que depois era a capitania do Rio Grande, e muito depois a capitania se chamava Rio Grande do Norte, né? Mas nesse período não se chamava Rio Grande. E a coisa era tão séria que na segunda expedição, que não era barata, era muito caro você conseguir montar essa expedição, na segunda expedição que ele mandou os filhos para tomarem posse, né, conquistar, a primeira coisa que se fazia era descer o língua, o intérprete, né, para poder manter a comunicação. Quando o língua desceu, os índios mataram ele. Então era um claro sinal de que não queriam diálogo, né, não houve diálogo, houve luta e os filhos do João de Barros tiveram que fugir da capitania. Então eram muitas as dificuldades para conseguir, de fato, chegar, conquistar e se estabelecer.
No tempo da implementação das capitanias hereditárias, o Brasil não era desabitado. Além dos nativos, existia uma série de feitorias, ilhas da civilização portuguesa no território indígena. E também, mesmo fora dessas feitorias, haviam portugueses livres, isso desde a primeira viagem portuguesa às Américas, desde o que chamamos hoje nosso descobrimento. Lá mesmo na capitania de Porto Seguro que Pedro Álvares Cabral desembarcou, e Frei Henrique de Coimbra realizou a primeira missa no território brasileiro. O personagem que pouca gente se lembra é Afonso Ribeiro, o primeiro degredado que se tem notícia, o primeiro português a viver no Brasil. Outro personagem é João Tiba, que também foi deixado nessas terras por Cabral e quando Pedro do Campo Tourinho chegou em Porto Seguro, serviu de intérprete com os nativos. Contando com essas figuras, muitas vezes esquecidas em nossa história, podemos dizer que Porto Seguro foi o primeiro local no Brasil a ser povoado por europeus. Imagine, 30 anos vivendo longe da sua civilização entre os nativos. Essa foi a vida de João Tiba e de Afonso Ribeiro, pilares fundamentais da colonização do Brasil em Porto Seguro. Quando as 600 almas finalmente cruzaram o Oceano Atlântico e chegaram na Baía de Porto Seguro, encontraram, além de alguns náufragos, um largo número de ameríndios espalhados pelo litoral e esses degradados, que estavam ali há anos. Desde 1500, a costa brasileira era navegada por navios europeus. Entre os naufrágios e a prática de deixar degradados que acompanhou a colonização portuguesa desde o início, podemos dizer que a população europeia no Brasil estava longe de ser nula. Nos 35 anos entre a primeira missa e a chegada de Pedro do Campo Tourinho, a atividade lusa nas Américas já deixava suas marcas. Os indígenas da nação tupi que habitavam aquele litoral, os tupiniquim, já estavam familiarizados com os portugueses e suas práticas. Isso não quer dizer que não havia conflito, eles ainda vão demonstrar muita resistência nessa história. E o povoado de Porto Seguro já tinha sido fundado, não se sabe bem a data, mas certos estudiosos afirmam que em 1503 Gonçalo Coelho estabeleceu uma feitoria no local, deixando 12 peças de artilharia e 24 pessoas provindas de armas, munições e víveres. Helenise, novamente, imagino que seja uma pergunta difícil, mas como era o Brasil antes da chegada dos capitães? Não é tão difícil. Pela documentação, do século XVI, a gente mais ou menos, e o trabalho de historiadores que trabalharam esse período, era um conjunto de feitorias perdido no imenso litoral. É isso que a gente tem que ter em mente, né? Porque quem dominava, quem tinha um território, eram as povoações indígenas, centenas de agrupamentos indígenas, e os portugueses viviam na costa ali, como caranguejos, como falou Frei Vicente de Salvador, como caranguejos, porque eles não conseguiam avançar para o interior nesse princípio, né? Eram muitas lutas, muita guerra, mas também muita negociação com grupos indígenas que se tornaram amigos e lutavam contra grupos indígenas inimigos. Eram alianças, né? Mas não era fácil. Então eram pontos, feitorias em Pernambuco, em São Vicente, Cabo Frio, com péssima comunicação. Você tem que pensar nisso, péssima comunicação, uma estrutura precária, né? E que estava ali sofrendo risco de desaparecer, de ser destruída a qualquer momento. O Brasil era o empreendimento mais inseguro que existia no século XVI. Se você realmente investir nessa empreitada, era um exercício quase que de fé, né? Você estava ali com o ímpeto de um jesuíta, né? Dessa missão que eles tinham. Porque investir tanto para esse projeto tão arriscado realmente não era fácil. Visto todas essas dificuldades, apesar do povoamento precoce de Porto Seguro, logo Pedro do Campo Tourinho se pôs a trabalhar. Nas palavras de Rossana Brito, novamente em A Saga de Pedro do Campo Tourinho, Porto Seguro, de uma antiga feitoria, se fez progressivamente em um povoado, e o seu capitão edificou algumas outras vilas na sua proximidade, como as vilas de Santo Amaro, Santa Cruz, Insuacomé e talvez Santo André. Essa pequena congregação, numa visão atual de 600 pessoas, deu início à cidade de Porto Seguro, que hoje possui uma população de 150 mil habitantes. Talvez não seja grande coisa se você mora numa grande capital como São Paulo ou outras que se espalham pelo Brasil, mas mesmo assim gosto de pensar nesses inícios como sementes,
Posso dizer com toda certeza de algo que não é necessariamente bom, como vamos ver nos próximos episódios e temporadas, mas do que é hoje para melhor ou pior nosso país. E lá estava ele, Pedro do Campo Tourinho, com sua vontade e sua língua. Max Fleios descreve a dinâmica da sociedade colonial de então. Pouco a pouco, com a arribada de novas naus e novos colonos, a feitoria se ia convertendo em aldeia ou povoado. Florescia a vila ou cidade com a construção de casas coloniais de taipa e pau a pique. Edifícios públicos como a igreja, a cadeia, a câmara, a alfândega e mais tarde o levantamento do pelourinho ou picota. Seria o mundo perfeito se ao menos esses homens e mulheres que vieram para o Brasil utilizassem somente seu trabalho para construir a capitania. Mas além de ocupar o espaço e as terras pertencentes aos indígenas, a base econômica da capitania era o trabalho desses povos, conquistados na maior parte das vezes de maneira coercitiva. Outro pilar da atividade econômica da capitania era a produção de açúcar e algodão, além das atividades extrativistas dos recursos da floresta como o clássico pau-brasil. Porto Seguro funcionava como um porto de escala para os navios que chegavam da Índia. Ali eram realizadas trocas comerciais e isso atraía os perigos já conhecidos por Tourinho, piratas e corsários. Desde seu início, a capitania chamava o interesse de castelhanos, franceses, judeus e outros povos. Novamente, nas palavras de Rossana Brito, ao longo deste período, o Brasil foi alvo de diversas incursões e ataques, através do comércio ilícito, saque e roubo. A história dos séculos XVI e XVII foi escrita entre expedições de comércio e contrabando, ações de corso e pirataria. Muitas escaramuças, pequenas e grandes batalhas. Ingleses, franceses e holandeses se revezavam, não só contrabandeando o pau-brasil ou outras especiarias da terra, como também praticando o saque e o corso. Seguiram-se árduas, esmagadoras lutas entre franceses e portugueses na faixa costeira da colônia. Pedro do Campo Tourinho, mesmo do outro lado do Atlântico, ainda se encontrava entre o medo do mar e o desejo do lucro. Mas para homens como ele, o desejo do lucro sempre parece ser mais forte. Um dos principais medos de Pedro do Campo Tourinho eram os franceses, que faziam amizade com os nativos e poderiam desestruturar todo o projeto colonial português, como futuramente iriam fazer no Rio de Janeiro com a França Antártica. Mas, imediatamente após a chegada, Tourinho tinha outras preocupações. Uma série de conflitos de desbalanceamentos de poderes ocorria na capitania, seja na autoridade do rei com a do donatário ou do donatário com os outros colonos, que por sua vez recebiam uma série de outros poderes advindos dos cargos administrativos da colônia. Outro eixo de conflito fundamental é a distribuição de terras. Uma das funções de um donatário era distribuir as terras que recebia do rei por meio de sesmarias. Elas eram concedidas a todos que se dispusessem a torná-las produtivas. Sob a administração de Pedro do Campo Tourinho também, Porto Seguro chegou a possuir 8 vilas. Cada uma das vilas com sua própria administração que delimitava os poderes do capitão, diluindo seus poderes. Helenise, que conflitos surgiram com a implantação das capitanias? Muitos conflitos. Foram exacerbados os conflitos já existentes entre os portugueses que já estavam na costa, nas feitorias, né? E que foram transformadas em capitanias, mas essa transformação também tem que pensar, saiu de uma estrutura precária para grandes povoações, vilas e cidades. Não, gente, as capitanias no século XVI também foram fundadas vilas e cidades até muito pequenas, pouca população, muito preocupada com a defesa, estavam entre muros, paliçadas, as pessoas viviam fechadas, encerradas. Sair daquele espaço era muito perigoso, era muito arriscado. Então, vamos pensar nessa imagem. Então, exacerbaram-se os conflitos com os diferentes grupos indígenas e com os europeus, com os outros europeus. Então, vamos pensar que foi no século XVI que tivemos a França Antártica ali no Rio de Janeiro, que os franceses cravaram o pé e não quiseram sair de jeito nenhum, né? E ficaram ali um tempão. E também pensar que os franceses estavam no norte do Brasil, dominando o comércio nessas capitanias que não foram ocupadas pelos portugueses, né? Efetivamente, eles estavam comerciando tranquilamente por ali. Então, esse era um grande desafio.
Quando foi instituído o governo geral, em 1549, no regimento desse primeiro governador geral, do Tomé de Souza, a gente vê, do princípio ao fim, essa preocupação com os indígenas, com os invasores, né, entre aspas, os outros invasores europeus, e também os conflitos internos dentro daquela sociedade portuguesa, entre os jesuítas, que foram a primeira ordem religiosa que chegou ao Brasil, vieram junto com o governador-geral. Então, o conflito entre os jesuítas e os moradores, os colonizadores portugueses. Porque os colonizadores queriam e vieram ao Brasil com a promessa de ter escravos, de poder escravizar, de ter servos, né? Aquela lógica toda. E os jesuítas eram contra a escravidão indígena. Então havia esse conflito entre jesuítas e moradores. Além disso, a ausência de alguns donatários também gerou muitos conflitos. O Duarte Coelho, que foi donatário que ficou mais tempo, no século XVI, ele escrevia muito ao rei reclamando disso. Por que Vossa Majestade não exige que esses donatários saiam do reino e venham finalmente colonizar as suas capitanias? Porque eles estavam em Portugal, mandavam seus capitães locotenentes, os seus representantes, e esses caras eram inexperientes, na maioria das vezes, segundo Duarte Coelho, eram inexperientes, analfabetos, não conseguiam colocar moral e ordem, e a desordem nas capitanias vizinhas gerava desordem em Pernambuco também. Então ele estava nesse constante conflito, né, de exigir do rei que ele mandasse cumprir as exigências básicas das doações. Numa carta de doação estava lá a exigência básica, ir e tomar posse. E alguns nem fizeram isso. Em 1500, diversos grupos tupi ocupavam a maior parte da costa do Ceará, a Cananéia, em São Paulo, e os Guarani se estabeleciam ao sul. Apenas na região da Bahia, em 1500, eram em torno de 149 mil indígenas, bem próximo do que é hoje a população de Porto Seguro. Dentre os diversos povos que ocupavam a região, os Tupiniquim e os Pataxó eram os principais grupos que tiveram de lidar com o período Campo Tourinho. E com a ocupação de terras indígenas, o desmonte do sistema de trocas e a imposição do trabalho escravo, não demorou muito para que a resistência indígena se organizasse, constituindo uma ameaça existencial a Porto Seguro. Uma batalha representou bem essa relação. Nas palavras de Rossana Brito, os Tupiniquim, auxiliados pelos Tupinambá, reagiram à empresa do primeiro donatário Pero do Campo, que os atacou na sua própria região do Alto Maturé. Após uma longa luta travada entre o Alto e a margem do Comoró-Jibiti, os colonos foram derrotados pelos índios. Pero do Campo, propondo colonizar aquele pedaço de terra, celebrou acordos de paz com os Tupiniquim depois de uma série de escaramuças. Após esse acordo de paz, os nativos concordaram em fornecer farinha de mandioca, caça e pesca à capitania. Mas a paz era sempre instável e as alianças eram efêmeras e precárias. Ainda assim, o que movia a capitania com todos seus pesares era o braço indígena. Apesar dos acordos de paz e das eventuais alianças, o que movia a capitania era o trabalho escravo, e Pero do Campo Tourinho foi um dos atores que motivou o apogeu do trabalho escravo indígena no Brasil, que se estendeu de 1540 a 1570. Além da guerra necessária para garantir essa mão de obra, outros conflitos surgem com essa prática. Os padres tinham uma outra visão de mundo para essas pessoas. Eles viam os indígenas como almas a serem salvas, enquanto homens como Pero do Campo as viam apenas como um meio para obter lucro. Na verdade, né, a expansão portuguesa, né, falando especificamente da expansão portuguesa, ela tinha alguns fatores por trás dela, alguns elementos propulsores, né? Eles tinham, sim, o objetivo de povoar, de colonizar, né, de adquirir riquezas, né, porque a gente não pode perder de vista que havia esse objetivo de conseguir os produtos tropicais, tudo que a terra poderia produzir e produziu, mas também havia o objetivo de catequizar os indígenas, né? Esse era um objetivo também que fazia parte dessa missão, como você falou aí, de catequizar e de converter os indígenas ao cristianismo, no caso ao catolicismo, né? O catolicismo português.
A questão da mão de obra indígena nesse trabalho da história de Porto Seguro no século XVI foi um elemento assim fulcral, importantíssimo nessa situação da capitania de Porto Seguro, porque o Pero do Campo ele vai escravizar os indígenas, né? O escambo já tinha saturado e os franciscanos eles eram contra a escravização dos indígenas. Então, um dos elementos mais de destaque nessa trama política, que foi um conflito político, foi justamente a disputa pelo braço indígena, né? E as discordâncias dos franciscanos, porque não eram jesuítas, ainda não havia jesuítas no Brasil, dos franciscanos e do próprio vigário da capitania, que era o Bernardo de Aureajá, que era um vigário francês, principal inimigo político do Campo Torim, que vão discordar da maneira como ele tratava os indígenas. E os indígenas não foram passivos. A segurança de Porto Seguro é um grande ponto na cabeça de Pero do Campo Torim. Esses conflitos todos eles vão acontecer, mas os indígenas, que eram chamados pelas fontes de época de negros da terra, eles vão resistir a essa escravização. Isso também é um fato que eu menciono no meu livro. E realmente os ataques indígenas de resistência à colonização eram constantes, né? Eles não deixavam nenhuma das capitanias ficar em uma situação assim tranquila, porque eles resistiam e eles atacavam mesmo, né? Nesse episódio, entendemos um pouco sobre a fundação de Porto Seguro e os conflitos que seguiram. Nos próximos episódios, veremos as consequências desses conflitos para Pero do Campo Tourinho. Até a próxima semana! Não deixe de conferir o próximo episódio para entender um pouco mais sobre o Brasil e suas revoltas.